Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre encare os seus medos. Vamos lá? Nós vamos fazer a leitura bíblica que está em Isaías 41:10, que diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O medo é uma realidade presente em todos nós. Ele pode surgir diante do desconhecido, diante de perdas, de novos desafios ou até mesmo de lembranças antigas que ainda ecoam em nosso coração. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que não precisamos permitir que o medo governe nossa vida. O medo ele é importante? Sim. É um mecanismo de sobrevivência. Se a pessoa não tem medo, ela entra numa jaula de um leão. O medo ele é importante. Porque a criança, por exemplo, quando tem a tomada, ela põe o dedinho lá, ela não tem medo de nada, ela vai lá pôr o dedinho porque ela não sabe as consequências. Até que um adulto vai lá e fala, não pode, dodói, vai ensinando para ela. Então o adulto vai colocando um medo para ela, vai ensinando as consequências. E é importante para ela não se machucar. Então o medo é importante? Sim. Só que, vamos lá, o medo nos protege de situações potencialmente perigosas. Ele ativa uma resposta rápida do corpo para, preste atenção, lutar, fugir ou congelar. E por que eu estou lendo isso aqui? Isso aqui é um sistema chamado resposta de luta ou fuga que nós temos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes nós congelamos, nós paralisamos devido ao que nós passamos, ao que está no nosso coração. Exemplo, uma pessoa que sofre rejeição. Lá na frente, ela tem medo de fazer muitas coisas com medo de sofrer outra rejeição. E aí ela paralisa a vida dela por causa disso. Tá entendendo onde eu quero chegar? Deus não nos chama para ter medo, mas para a gente avançar. Você às vezes foi falar em público e lá atrás alguém riu, zombou. Aí hoje você fala, não fala em público mais, não fala. Por quê? Porque aconteceu, pelo que aconteceu lá atrás. Só que você não pode ficar paralisado, paralisada, não pode. Deus quer que a gente avance. Entende o que eu estou falando? Enfrente os seus medos hoje. Aquilo que tem te paralisado ou que tem feito você fugir. Deus tem um propósito na sua vida, mas você não pode ficar paralisado. Nós temos que avançar. Vamos lá. A palavra de Deus nos ensina que não precisamos permitir que o medo governe nossa vida. O Senhor nos assegura que está conosco em todos os momentos. E essa promessa é um convite à coragem. Encarar os medos não significa que eles desaparecem de imediato, mas que escolhemos não nos deixar paralisar por eles. Vamos usar o exemplo que eu dei de falar em público. A pessoa tem medo de falar em público pelo que ela às vezes viveu lá atrás. Aí de repente ela vai falar, não, eu vou enfrentar esse medo. Aí ela vai falar em público. Aí você acha que da segunda, terceira vez ela vai sem medo nenhum? Não, é um processo. A primeira vez ela vai tremendo. A segunda vez ela continua tremendo, um pouco menos. E assim ela vai nesse processo até que vai chegar um momento que ela já melhorou 90%. Porque é um processo, mas o importante é você entrar no processo e não paralisar. É você encarar o que está te congelando hoje. Não deixar que isso governe a sua vida. Porque quem tem que governar você não é
o que você passou, mas é o que Deus tem para sua vida. Vamos lá. É no passo de fé, ainda que trêmulo, que descobrimos a força de Deus nos sustentando. Quando nos lembramos de que Ele é o nosso amparo e segurança, o medo perde seu poder de nos aprisionar. Caminhar com fé não é ignorar o medo, mas acreditar que a presença de Deus é maior do que qualquer ameaça. Assim aprendemos que encarar nossos medos é também uma oportunidade de confiar mais profundamente no Senhor, que nos fortalece e nos guia. Coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Eu vou repetir isso aqui para você. Coragem não é a ausência de medo. Não é que você não vai sentir medo nenhum. Mas coragem é a decisão de avançar apesar do medo. Quando escolhemos encarar nossos medos com firmeza, descobrimos dentro de nós recursos que antes pareciam inexistentes. Vamos entrar nesse processo? Vamos encarar nossos medos? Exercício terapêutico. Escreva hoje um medo, vamos começar com um. Escreva um medo que tem limitado a sua vida. Tem gente que tem medo de dirigir. Sim. E a pessoa não dirige, porque ela tem medo. Ela perde várias oportunidades, às vezes ela tem um carro na garagem, mas ela perde oportunidades de ir em algum lugar sozinha, de ter a independência, de não depender de Uber ou ônibus. Ela perde isso por causa do medo. Então, pegue um medo que você tem hoje, algo que está te limitando. Ao lado dele, você coloca o medo e ao lado você coloca uma pequena ação concreta que você pode realizar para enfrentar esse medo, mesmo que seja um primeiro passo simples. Vamos dar o exemplo de novo de dirigir. A pessoa tem medo. Faça uma coisa concreta. Escreva na frente. Eu vou começar a fazer autoescola. Vou pedir alguém para estar dirigindo comigo. Nossa, eu tenho muito medo. Pede o instrutor para ir primeiro ir para um lugar que não tenha movimento. Ande ali 10 minutinhos. Começou a ficar muito insegura. Tudo bem. Vai até onde você dá conta. Na próxima vez, anda 20 minutos. E vai aumentando. Você explica para o instrutor lá, primeira aula eu quero 10 minutos num lugar que não tenha movimento. E vai aos poucos, mas comece. Comece a enfrentar esse medo que você tem. Eu usei o exemplo de dirigir, mas cada um tem um medo, algo que está limitando ele de avançar. Então é isso que eu quero que você faça hoje. Anote uma ação que você concreta, algo que você pode estar colocando em prática para estar enfrentando esse medo. Amém? Te vejo no próximo devocional.